Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais uma pregação aí da palavra de Deus. Eu sou o evangelista Milvio. Irmãos, nosso propósito é cumprir o ID do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele determinou, ele deu uma ordem para nós que somos a igreja, que é a seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nós precisamos cumprir essa ordem, irmãos. Tem muitas coisas que a igreja tem que fazer na terra, mas a principal é levar o Senhor Jesus para as pessoas que estão em trevas e trazer essas pessoas que estão nas trevas para o Senhor Jesus, para que elas sejam curadas, sejam libertas e sejam salvas. Tem gente que acha que a função da igreja é outra coisa, é social, é ajudar os outros. Não, irmãos, não. A função da igreja. O Senhor Jesus é o médico. O Senhor Jesus é o médico. Jesus disse: quem está são não precisa do médico, porque está são, tem saúde. Mas eu não vim para os sãos, ele veio para os enfermos. Então, se tem uma pessoa enferma, se tem uma pessoa doente, se tem uma pessoa que está aí na opressão do diabo, na possessão, na depressão, com problemas, o Senhor Jesus veio para salvar e libertar todos esses que se haviam perdido, irmãos. Então, e nós como igreja, a parte que nos cabe é fazer com que essas pessoas cheguem ao Senhor Jesus. É a coisa mais importante. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não existe outra coisa mais importante para a igreja fazer do que compartilhar o Senhor Jesus, pregar a palavra de Deus, levar a libertação ao cativo, aos cativos e oprimidos do diabo, para que essa pessoa seja salva e liberta e tenha o nome escrito no livro da vida. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 12, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, nós recebemos uma graça. Qual graça que é? O Senhor Jesus ter morrido por nós. Então, nós somos devedores, mas não devemos à carne, a nosso corpo carnal, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Se você viver segundo o que o seu corpo quer, o que a sua carne quer prostituição, lascívia, glutonaria, feitiçaria, prazeres, glória do mundo. A sua carne quer coisa ruim. Então, se você viver segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, e pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, pelo Espírito Santo, nós fortalecemos a nossa alma, fortalecemos o nosso espírito com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aí nós viveremos. Entendeu? Não fazendo as vontades da carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Glória a Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus nos guia, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, porque já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entregaram sua vida a Ele, e a partir desse momento recebemos o Espírito Santo em nossa vida, sendo nós, cada um de nós, um filho de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão. O Espírito Santo, ele não vem como espírito de escravidão, ele vem como espírito de libertação. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor. Então nós não recebemos esse espírito de escravidão, que prende o homem no vício, no cigarro, na droga, na prostituição, no homossexualismo. São escravos. Pessoa que fuma não consegue ficar sem fumar, porque ele é escravo do pecado, do cigarro. O drogado não consegue ficar sem droga, porque ele é escravo das drogas. O embriagado, o bêbado, também não consegue ficar sem a bebida, né? A prostituição, a pessoa que está vivendo em prostituição, não importa se é com homem, se é com mulher, se é com animal, porque tem todo tipo de prostituição. Infelizmente, o diabo está aí para matar, roubar, destruir e levar o homem a se autodestruir-se. Então, cuidado. Porque não recebestes o espírito de escravidão. O espírito da escravidão vem de Satanás, que põe na pessoa aquela escravidão e ele vira pecado ele vira escravo daquele pecado que ele mais ama. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então nós recebemos
o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida a Ele e clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testifica conosco, irmãos, que somos filhos de Deus. Eu vi um testemunho de um homem, um homem maduro, aí de seus 50 anos, onde ele disse que ele fez muita coisa ruim em nome de Alá, né? Alá, o cara é tão longe que ele está Alá, bem longe. Diz que ele fez muita coisa ruim em nome desse Alá aí e se arrependeu, estava arrependido e começou a chorar e pedir perdão. E de repente ele ouviu uma voz que disse para ele assim, você está perdoado. Aí ele chorando, ele falou assim, quem é o Senhor que diz que eu estou perdoado e eu me sinto perdoado? Porque o perdão você sente, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você sente o perdão dele. É algo incrível, irmãos. E esse homem perguntou, quem é o Senhor que diz que eu estou perdoado e eu me sinto perdoado? E Jesus respondeu, e ele ouviu em voz alta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí esse homem disse assim, eu desconhecia essas palavras. Aí eu disse, eu não conheço essas palavras. Não sei quem é o Senhor. E Jesus disse, eu sou Jesus, o que morreu na cruz e ressuscitou. Aí ele que seguia lá tomou aquele susto e falou, mas Jesus, como pode eu sentir perdão? Eu me sinto perdoado, o Senhor disse que eu estou perdoado. E aquele homem confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E recebeu a paz. E recebeu o perdão. Glória a Deus. Então o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que agora somos filhos de Deus. Então, meu querido, se você tem algo que você carrega, um remorso, um arrependimento, né, uma consciência pesada, saiba que o Senhor Jesus, a partir do momento que você confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida, entregar a Ele a sua vida, você vai receber esse perdão e o Espírito vai testificar com você que você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus vai testificar. Então arrependa-se dos seus pecados, não importa o tamanho do pecado que você fez, não importa se você é satanista lá da profundeza do ritual satânico, o que você já fez nesses rituais, não importa. O que importa é que você abandone essas práticas, se arrependa e confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E aí sim você terá essa paz. Você vai ser perdoado e o Espírito Santo vai testificar com você que você agora pertence a Deus e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer essa oração, tá bom? Para você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Fica comigo aí. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Então, somos herdeiros com o Senhor Jesus. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Com Ele nós padecemos, irmãos. Por que nós padecemos? Porque nós já não andamos mais segundo os prazeres da carne, nós morremos para o mundo. Embora a carne nossa queira as coisas do mundo, nós padecemos agora que não vamos dar à nossa carne aquilo que ela quer. Tá bom? Nós vamos nos abster, nos afastar e vamos nos santificar para o nosso Deus, cada vez mais. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, as coisas do mundo, a glória do mundo, as coisas que você abandonou, não é para comparar com o que vem. O que vem é muito superior. Muito, muito superior para nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então todo homem, ele aguarda a manifestação nossa, que somos filhos de Deus. Então o homem aguarda, ele não sabe. Ele está
na expectativa de que alguém pregue para ele, a alma dele pede, clama que alguém leve a palavra de Deus para ele, embora o corpo dele, a mente dele, a carne dele, não queira isso, porque a carne dele vai para o inferno. Vai ser comida de bicho no cemitério, na verdade, não que morrer. Mas a alma vai para o inferno. Então é a alma que está na expectativa de ouvir a palavra de Deus e de ter uma chance de converter, porque está dentro de um corpo dominado pelo pecado. O pecado já domina aquela pessoa. A escravidão do pecado, das maldições, das tentações, das possessões. E essa pessoa aguarda a expectativa, e a ardente expectativa de conhecer e de ser liberto. Amém? Então, por isso que nós devemos compartilhar a pregação da palavra de Deus e levar o Senhor Jesus até as pessoas, para que eles possam se converter. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, a criação, o homem, a criatura de Deus, ficou sujeita à vaidade. Ficou, não por sua vontade, mas por causa do pecado que habita nela. Se a pessoa não converter, não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não se converter ao Senhor Jesus, irmãos, essa pessoa está enrolada. Ela não vai ter força para ser liberto, para parar com as coisas do mundo, para sair do caminho da condenação eterna. Somente o Senhor Jesus liberta. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, todas as pessoas, todo o ímpio, toda criatura de Deus tem a expectativa de ouvir a palavra, de se converter, para que seja liberto da servidão da corrupção. Que o nosso corpo é corrupto, irmão. Nossa carne é corrupta. Ela quer as coisas mundanas, as coisas sujas deste mundo. Mas a libertação vem do Senhor Jesus para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus nos liberta para a honra e para a glória dele. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque sabemos que toda a criação geme. Por quê? Porque o pecado está aí. Porque Satanás está aí, porque as pessoas estão fazendo as obras das trevas, estão entregando o corpo aos prazeres carnais e não estão buscando a vontade de Deus e não tem nem força para buscar se nós, a igreja, não levarmos até eles. Está ouvindo? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, porque não conseguiram aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não houve quem pregue. Entendeu? Toma cuidado, irmão. Está chegada a hora de nós compartilharmos o Evangelho, a coisa mais importante que nós podemos fazer. Como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar a palavra de Deus para que o ímpio, para que as criaturas de Deus creiam no Senhor Jesus e entreguem a sua vida a Ele. E não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós também, irmãos, estamos gemendo, aguardando o arrebatamento da igreja, sabendo que podemos, se vacilar, perder o direito de salvação, perder a salvação. Então gememos, aguardando a transformação do nosso corpo e o arrebatamento para sermos arrebatados, retirados desse mundo e levados pelo Senhor Jesus. Porque em esperança fomos salvos. Ora, então nós fomos salvos em esperança. Nós cremos no Jesus e estamos esperando a vinda dele. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então, se nós estivéssemos vendo alguma coisa, por exemplo, se você estiver esperando uma coisa que você vê, está vindo um carro de lá de longe, você está vendo ele vindo, isso não é esperança, você está vendo. Então, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então a nossa esperança que nós temos é do Senhor Jesus voltar. Então nós não vemos, mas com paciência nós esperamos. E nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando, Maranata, e vai nos levar com ele para morar na eternidade. E você que está ouvindo, então eu vou te ensinar como é que você sai da condenação da morte, do pecado, do juízo de Deus, da condenação eterna, para a vida eterna na presença do Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora. Para o que você estiver fazendo e ora comigo aí.
Tá bom? Para que você deixe de ser criatura e passe a ser filho de Deus. Porque essa é a única coisa que ele determinou que você tem que fazer. É a primeira coisa. E a segunda é batizar. Mas a primeira é entregar a sua vida a ele. E eu vou te ensinar a fazer isso agora. Então, olha para a tela e repete comigo aí. Você vai sair da condenação eterna para a vida eterna, é o primeiro passo. E você vai entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá, ora comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e entre em meu coração e habite em mim. Senhor, que o teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Amém. E meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E amém. Meu irmão, garra com o Senhor Jesus, pega firme. Tem várias pregações aí. Entra aí, seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo. Rádio Palavra Viva, /Milvio, no YouTube. Entra aí, você vai achar dezenas e dezenas de pregações. E bora ganhar uma para o Senhor Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Que nós possamos compartilhar e levar essa graça maravilhosa até as pessoas, para que eles também sejam libertos, tenham direito de vida eterna. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento humano, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus e compartilha, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, compartilha. Entra no grupo de WhatsApp aí e manda pregação para todo mundo. Em nome de Jesus. Amém.